E aí? Bora prosseguir? Vamos continuar então? Vamos falar de PIC. PIC, pressão intracraniana. Pressão que está aqui dentro, ó, dentro da calota craniana, da estrutura craniana. Então, bora prosseguir aqui. Vão ficar comigo, vão estudar um pouquinho mais na medida dessa pressão, dessa monitorização invasiva hemodinâmica do paciente. Então, quando a gente fala de PIC, nós estamos falando aí de uma identificação de um exame que vai ser feito para saber aí se tem alguma hipertensão intracraniana, para saber se está diminuindo aí alguma perfusão capilar cerebral, se está diminuindo a circulação de sangue dentro do crânio do paciente. Essas situações, quando não forem revertidas, podem conduzir a quadro de morte cerebral, podem comprometer aí o próprio paciente. E a monitorização é importante, porque vai usar equipamentos próprios, materiais adequados, vão seguir aí sinais importantes de avaliação do paciente. Para fazer a mensuração de PIC, é utilizada aí a própria pressão intracraniana, a própria PIC, é calculado aí o PPC do paciente e avalia a complacência e a autorregulação cerebral. Então os catéteres vão ser usados para fazer essa monitorização. Os catéteres vão ser utilizados para acompanhar adequadamente o quadro desse paciente. Monitorizar a pressão intracraniana, monitorizar a pressão de perfusão capilar cerebral e as condições gerais do paciente são vitais. É essencial que a gente faça esse monitoramento justamente para uma avaliação contínua, permitindo que se mantenha com essas avaliações um fluxo cerebral adequado, um fluxo sanguíneo adequado e uma pressão correta. Essa monitorização é feita por um catéter de PIC, que é, claro, exercido pelo volume combinado diretamente com os três componentes intracranianos. É feito com volume que vai ser acompanhado por três componentes gerais que podem e vão mostrar essas possíveis alterações de pressão intracraniana. O componente chamado parenquimatoso, é o parênquima, é o tecido que vai formar a estrutura craniana. O líquor, ou líquido cefalorraquidiano, ou LCR, que vai aí estar presente nas cavidades ventriculares e subaracnoide, o líquido cérebro-espinhal. E claro, o componente vascular, que é o volume circulante de sangue, que são os vasos sanguíneos e o sangue que vai estar em circulação. Esses três componentes são observados e podem fazer oscilar diretamente a pressão intracraniana. Qualquer alteração num deles, na estrutura física, estrutura cerebral, tecido, estrutura do líquor e a própria questão vascular, qualquer um desses três componentes podem fazer com que haja aí uma alteração da PIC, tá? Seja uma lesão, seja uma modificação, um aumento de volume, isso pode gerar um aumento dessa pressão intracraniana. Se quiser ver direitinho, o que pode provocar, por exemplo, vou voltar aqui, ó. O componente, quando ocorre uma alteração na estrutura, assiste, quando você tiver tempo aí, Jogos Mortais 3. É lógico que é filme, tá? É Hollywood. Mas só pra você ter noção do que eu tô falando, quando você pegar Jogos Mortais 3 para assistir, tem uma alteração de pressão intracraniana ocasionada por uma estrutura no parênquima cerebral, no tecido cerebral. Essa alteração acontece porque desenvolve uma tumoração no cérebro, e essa tumoração é que vai comprimir as estruturas cerebrais, vai trazer uma série de consequências para a vítima ou para a pessoa, para o paciente. E aí, claro, é feita uma craniotomia para descompressão cerebral. Aí, lógico que é Hollywood, tá? O trem volta assim instantaneamente. Lógico que não é instantaneamente, mas é rápido o retorno. Quando existe essa redução dessa pressão intracraniana, quando há uma descompressão. Então assiste lá, quando você puder, assiste. Tá interessante pelo ponto de vista acadêmico, de aprendizado escolar. É interessante, então assiste lá bonitinho. Você vai ver essa modificação acontecendo e gerando esse aumento de PIC. Em virtude do espaço que é pequeno dentro do crânio, o espaço é limitado, é só o cérebro e um pouquinho do líquor. Um aumento de qualquer um deles, volume de circulação, líquor, a própria estrutura do parênquima, gera uma alteração dos outros volumes e aí é feito o deslocamento, o movimento do LCR, aumentando a sua absorção, diminuindo o volume sanguíneo cerebral. Então o próprio sistema nervoso ele tenta se autorregular. O próprio sistema nervoso tenta se autocontrolar
para melhorar aí o padrão de pressão craniana. Os valores normais da PIC são de 0 a 15 milímetros de mercúrio e na prática, no dia a dia, é aceitável até 20, mas fica normal de 0 a 15. A elevação da PIC é uma condição grave, é uma emergência e que pode trazer... Então quando eu falei para vocês ali, ó, qualquer complicação, qualquer alteração que aconteça na PIC é uma condição emergencial grave, pode levar a quadro de parada cardíaca, respiratória e até óbito do paciente. Para tratar inicialmente o paciente com alterações da PIC, você vai realizar aí uma hiperventilação, fazendo com que a pressão do gás carbônico oscile ali em torno de 35 milímetros de mercúrio, e a drenagem do líquor, tá? Que vai ser feito com a derivação ventricular externa, a DVE. E claro, vai ser trabalhado com medicações, um sedativo e, claro, o manitol para realizar a diurese do paciente, para liberar essa maior quantidade de líquido para reduzir a pressão intracraniana. Então é feita a colocação de um dreno diretamente ao paciente para fazer a mensuração direta da PIC, para fazer a mensuração constante da pressão intracraniana, com o seu dreno central e ligado diretamente ao monitor da PIC. É indicado fazer a mensuração da PIC no paciente quando a escala de Coma de Glasgow está abaixo de 9, quando tem algum trauma craniano, quando existe a presença de trauma, pós-operatório de alguma cirurgia intracraniana. Qualquer cirurgia é indicado, é uma possibilidade, não quer dizer que é obrigatório não, mas pode ser que seja utilizada. Tumoração cerebral e até mesmo quadros de AVEs, acidentes vasculares encefálicos de característica hemorrágica. Mas por que hemorrágica e não isquêmica? A isquêmica, a isquêmica vai provocar um déficit circulatório e não vai ter o aumento diretamente da PIC. E o hemorrágico? O hemorrágico tem o extravasamento sanguíneo e sim, aumenta diretamente a pressão intracraniana. A monitorização da PIC é feita a partir da inserção de catéteres de fibra óptica, de parafusos ou catéteres de polietileno, parafuso craniano, ou que vai ser colocado um catéter de silicone preenchido com transdutor, com fluido que vai ser conectado a um transdutor de pressão e instrumentos para fazer a medida com registro, ou claro, a partir de sensores extradurais para avaliar a tensão aí que vai existir na própria dura mater. Lembram das meninges? Pia mater, dura mater, aracnoide, lembram, né? Então, dura mater é a mais externa, a que vai estar em contato com a estrutura craniana óssea. A aracnoide é a do meio e a pia mater é a que vai estar em contato com a estrutura tecidual neurológica. Então, o catéter pode ser inserido diretamente na estrutura intraparenquimatosa, dentro da própria cavidade tecidual neurológica, ou catéter subdural, que vai medir aí qualquer oscilação que aconteça na dura mater. Agora, pressão intracraniana pode ter algumas complicações para fazer aferição, infecções. Lógico que isso varia conforme a localização do catéter, técnica de inserção. Lembrando que não é algo assim, coloquei hoje, mas já tem. Pode, após 5 dias sendo desenvolvida, hemorragias. Não é muito comum de acontecer, não, mas é possível. Ou até mau funcionamento, até uma condição de interpretação errada dos valores, que vai acontecer quando tem aí alguma obstrução do catéter, quando não tem uma calibração adequada, quando tem um deslocamento ou até um dano ocasionado aí na própria estrutura do material, um dano na fibra óptica. Nossos cuidados aí junto ao paciente, junto a esse catéter: orientar a família, evitar diálogos carregados de emoção. Se o paciente estiver trabalhando com desmame ventilatório, porque isso pode elevar a pressão intracraniana, então é orientar a família para ficar mais tranquila até. Os valores da PIC podem estar relacionados aí com a questão do posicionamento do paciente, com a agitação psicomotora e até mesmo monitorização hemodinâmica. Então, alterou a PIC de paciente, tem que avaliar primeiro o que está ao redor desse paciente que está provocando essas possíveis alterações, para depois ver realmente se é uma alteração direta no próprio sistema nervoso central. Mantenha a cabeceira do paciente com alinhamento céfalo-caudal, céfalo-podal, mantenha ela alinhadinha. Cabeceira elevada a 30 graus, é claro, com exceção de paciente que tiver alguma restrição de movimento.
movimentar. Se o paciente não puder movimentar, não tiver essa condição de manter a posição, aí sim a gente não vai colocar em Fowler. Mas mantém a temperatura corporal abaixo dos 37,5, porque vai gerar um aumento de pressão intracraniana com esse aumento de temperatura, e comunique qualquer quadro de hipotensão arterial para supervisão direta. Se você tiver uma hipotensão, é importante que seja comunicado. Fala com o médico se a pressão intracraniana aumentar demais, tá? Considere ser acima de 20 milímetros. Evite tração de catéter para evitar até que haja a alteração da colocação, algum quadro de sangramento, soltura do catéter e das suas conexões. E comunique se houver ali extravasamento de LCR pelo nariz, pelos ouvidos e pelo próprio local de inserção do catéter. Ah, professor, mas como é que eu vou saber que está vazando líquor? Qual que é a característica do líquor? Estrutura nasal, ouvidos ou até mesmo o local de inserção. Qual que é a estrutura do líquor? Qual que é a condição do líquor? Isso. Lembraram, né? Um líquido transparente que vai estar saindo desses locais. Um líquido, lembrando aí, a grosso modo, lembrando água. Então qualquer drenagem que houver desse tipo de líquido, dessas estruturas, nariz, ouvido ou no próprio local de inserção do catéter, tem que ser comunicado diretamente aos supervisores, ao enfermeiro, ao médico. Então fica de olho no paciente. Turminha, não sai daí. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouco sobre monitorização hemodinâmica invasiva. Abraço!